Bom dia, Luca. Obrigado pela pergunta. Não sei se todos me ouvem bem, mas por favor me deem uma mensagem aqui se meu áudio não estiver aberto aqui, pessoal. Acho que tentando endereçar aqui a primeira questão em relação ao capital giro, tá? Inclusive, nesse trimestre, a gente tentou ah, dar um pouco mais de clareza em relação ao fluxo de caixa e principalmente ao working capital, tá? A gente fez uma divisão tanto no release quanto na apresentação em relação a essa dinâmica, principalmente relacionada à empresa de pagamentos, tá? Então, quando a gente olha aquele saldo a receber, basicamente é o saldo a receber que a gente tem das vendas dos nossos clientes nas lojas, tá? Grande parte é isso, que a gente tem um a receber principalmente das adquirentes, né? Ou do emissor, mas principalmente das adquirentes. E o saldo a repassar são os mesmos saldo que ele vendeu, obviamente descontado dos nossos take rates, e a gente repassa para o lojista, né? Então, esse trimestre, especificamente, por a gente ter um excesso de caixa, a gente decidiu alocar um pouco mais de capital próprio ao invés de antecipar, reduzindo bastante ali a despesa de antecipação. Então, a gente vê a despesa de antecipação, mesmo com uma Selic bastante mais alta, né, com um custo de capital mais alto em relação ao primeiro trimestre do ano passado e com o crescimento do TBV, a gente teve uma despesa praticamente flat, né? A mesma despesa do ano passado. Olhando para os próximos trimestres, né, com pagamento de earnout, a gente entende que isso deve se normalizar e efetivamente nesse primeiro trimestre foi uma decisão um pouco mais pontual para a eficiência de capital, tá? É, Acho que isso tenta endereçar um pouco a primeira pergunta. E em relação à segunda, sobre o impacto da remuneração de folha, o que a gente tinha de expectativa para o ano era um impacto de mais ou menos ali 1% na nossa margem EBITDA para o ano. Desse primeiro trimestre foi um impacto é, bastante semelhante a esse patamar que a gente tem dividido com o mercado. E em relação ao repasse de preço, obviamente a gente é uma empresa que tem clientes bastante diversificados, clientes de PME, né, clientes pequenos, e que a gente, diferente talvez de um contrato corporativo anual, que tem reprecificações muito específicas ao longo de ciclos, né, de reajustes, a gente tem feito isso ao longo da jornada dos clientes e isso vai ter um impacto ao longo do ano sim, tá? Então, isso fica também, acho que implícito aí na nossa margem, que mesmo com esse impacto, a gente conseguiu com a alavancagem operacional compensar parte desses ganhos e, obviamente, também parte com precificação, né? Os nossos produtos ele tem um posicionamento e um pricing power bastante forte e, obviamente, a gente tem conseguido fazer isso ao longo do primeiro trimestre e vai fazer isso também ao longo do ano. Não sei se isso endereça, mas é mais ou menos assim da forma que a gente vê. A próxima pergunta vem de Leonardo Olmos, da UBS. Leonardo, pode prosseguir. Oi, bom dia pessoal, tudo bem? É, Primeira pergunta sobre um pouco sobre o earnout, como vocês veem, é um follow-up da pergunta do Lucas, tá? Do Luca. Eu queria saber um pouco mais como é que vocês veem anualizado a geração de caixa. O Kubota explicou muito bem a questão de IR caixa, né? É alguma coisa resultado aí do trabalho que vocês têm feito de incorporação. Então, com isso tudo, como é que a gente pode esperar a geração de caixa, dinâmica geral, para o ano de 2025? Essa é a primeira pergunta. E depois eu queria saber se vocês podem falar um pouco mais sobre a adição bruta de usuários em e-commerce, né, que teve uma reação positiva aí no primeiro trimestre. Obrigado. Bom dia. Eu vou começar comentando aqui a primeira questão. Obrigado pela dúvida. Então, em relação à geração de caixa, a gente tentou, de alguma forma, aqui para facilitar o entendimento, a gente criou no trimestre passado um indicador, uma proxy de geração de caixa, né, que é o EBITDA menos CAPEX, menos as despesas de antecipação, né? E que eu acho que conversa bem com o slide que a gente fez na apresentação em relação ao fluxo de caixa, tá? Então, quando você olha essa dinâmica operacional, olhando no último slide da apresentação, a primeira parte, acho que dá um bom indicador
de como a gente entende que deveria ser o melhor guidance para entender o fluxo de caixa, tá? Depois disso, a gente tem uma decisão que fica quase que uma decisão nossa de eficiência de capital e estrutura, de antecipar mais ou menos os recebíveis que a gente tem. E esse trimestre a gente acabou antecipando um pouco menos, né? Esse recebível que a gente tem da adquirente, para ter uma despesa de antecipação um pouco menor. E como eu disse, né? Acho que para o ano, dado que agora com o pagamento do ano para frente esse excesso não vai ser tão alto quanto a gente tinha no primeiro trimestre, a gente sim entende que ao longo do ano deve se normalizar aí e compensar aí esse efeito do primeiro trimestre, tá? Em relação aos earnouts, a grande parte do que a gente tem a pagar vai ser efetuada agora no segundo trimestre, tá? Então, o que vai sobrar é um valor bem menos relevante, né? Então, acho que a melhor proxy é um pouco para o ano é olhar um pouco dessa forma, tá, Leonardo? Então, acho que é isso. Sobre a segunda pergunta, se tiver endereçada a primeira, eu passo aqui para o Williams para ele comentar um pouquinho, tá bom? Joia, Kubota, obrigado, Leonardo, pela pergunta, né? E recapitulando até o que eu trouxe no call anterior, desde o final do ano passado, nós fizemos uma unificação de todos os times de marketing do Commerce SMB. Tá? E aí a gente tinha a iniciativa, né, com marcas separadas, né, com Bag e Tray. As marcas ainda existem, mas toda a estrutura, a operação, toda a inteligência de marketing, ela já não é mais segregada. Então isso já está trazendo resultados, né, e a gente entende que as marcas são complementares, né. A Tray tem um perfil de cliente um pouco mais maduro, cliente muito relacionado com o mundo offline, e a Bag tem um perfil de cliente mais moderno, jovem, muito relacionado com redes sociais, né? A gente tem um trabalho muito forte em bag com influenciadores. Então é a soma, né, desses esforços, agora conectados, né, numa única liderança, num único time, que vem fazendo com que a gente comece a acelerar, né, e a nossa perspectiva do ano é cada vez mais essa integração dar resultado, tá? Então, eu acho que é muito relacionado à aquisição, mas também não deixo de trazer o ponto importante de evolução de produto, né? No commerce SMB, nas plataformas, a gente tem evoluído muito forte produto, inclusive a gente tem a solução mais completa, a gente tem marketplaces já integrados dentro da loja, a gente tem integração, né, com RPs, integração muito forte com Bling, tem a solução de logística, tem solução de pagamento, várias coisas que a gente vem sempre reforçando. Inclusive a gente, né, foi pioneiro junto com o Bling lançando o TikTok Shopping, né, no dia de ontem. Então, eu acho que todo esse efeito de um marketing ajustado com a evolução de produto que a gente está tendo, muito rápida, tem colocado o nosso produto nessa vanguarda para cliente SMB, tá bom? E espero ter endereçado, fico à vontade aqui para complementar. Legal. Primeiro, a resposta do Kubota, ótimo, deu para entender e ajuda a gente aqui a projetar e entender a lógica da empresa, tá super claro. E a sua, Williams, excelente, eu até aproveitaria fazer um follow-up. Você pode falar um pouco mais do go-to-market, porque tem muita empresa de software que fez muitas aquisições nos últimos anos e a integração é super bem vista, né, porque gera mais margem, mas às vezes você perde a oportunidade de capturar mais mercado, porque acaba juntando equipe comercial. E como você está liderando tudo isso, acho que você consegue dar uma visão boa para a gente. Como é que não afeta o crescimento toda essa integração que você está fazendo embaixo de você, principalmente dado o que você comentou, bag, tray, perfil de cliente diferente, como é que você está fazendo isso? Legal, Leonardo. A gente tá tendo aqui resultados que, claro, no primeiro mês, segundo mês, né? Isso foi lá no finalzinho do ano passado, a gente sente o impacto ali da reorganização de pessoas, mas a gente tem um time que reagiu muito rápido, a gente tem uma liderança sênior, que era o Thiago Mazeto, que é o Thiago Mazeto que vinha conduzindo a Operação Tray e é o nosso diretor de aquisição, então ele fez toda essa operação. E a gente tem algumas segmentações internas, né? Então tem a unificação de estratégia, mas tem times dedicados para perfis de clientes. Então, ela não é totalmente horizontal. A gente tem um time um pouco mais relacionado ao cliente bag, tem um time tray, então tem algumas células, né? E o que a gente vê é que, nesse caso, as duas marcas são muito complementares, né? Como eu falei até um pouco antes. Então, a estratégia passa a ser unificada, a gente evita a competição, então, permitiu que a gente focasse o marketing de uma forma mais eficiente. Cada marca acaba atuando um pouco nesse perfil de cliente, a gente não compete entre si as duas marcas, e aí a gente tem um go-to-marketing da Bag orientado para aquele cliente
mais em redes sociais, influenciadores, muito cliente de moda, cliente nativo digital, primeiro e-commerce, e a Tray, inclusive com uma iniciativa de PDV Tray, mirando muito esse mercado mais maduro, cliente offline, cliente do comércio físico, né? Então a gente está conseguindo administrar bem e acho que o resultado foi potencializar esses investimentos quando a gente separa as personas, tá? Então tivemos um período de adaptação, mas hoje a gente entende que os times estão rodando muito bem juntos e o marketing com uma única visão tem trazido esse benefício todo para a gente. Legal pra caramba. Obrigado, gente. Um abraço aí, bom dia. A próxima pergunta vem de Maria Clara, do Itaú BBA. Oi, pessoal, obrigada pela oportunidade. Eu queria pedir para vocês explorarem um pouco sobre as perspectivas de crescimento para o ano. Ficou claro que vocês esperam uma aceleração no crescimento de e-commerce, até pela normalização de base de comparação, mas, se possível, eu queria um pouco mais de granularidade em como que o cross-sell entre as diversas soluções podem ajudar a acelerar esse crescimento e até entender como que podemos pensar no build-up do crescimento ao longo dos trimestres do ano. Muito obrigada. Oi, Maria Clara, bom dia, Rafael falando. Ótima pergunta, vamos lá. Acho que primeira coisa super importante, né? Eu trouxe no último call, o Otávio também ajudou bastante nessa construção, explorei um pouco mais hoje, como a gente consegue destravar crescimento na companhia, né? Obviamente é um processo gradativo, o crescimento que você viu no primeiro TRI, ele é muito correlato ao que foi no último trimestre, então é um processo gradativo de construção, mas ele é fundamentado por uma estratégia muito clara e alavancada por ativos muito poderosos que a gente tem no grupo, né? Então, o Williams trouxe algumas componentes que são importantes, que tem a ver com orientação a cliente, go-to-market. Então, uma primeira parte fala com a forma como a gente se comunica com o cliente e, principalmente, quais são os produtos e ofertas que a gente coloca em diversas jornadas distintas para públicos distintos, né? Tem um segundo ponto, eu trouxe acho algumas coisas ali como exemplos no Bling, que também trazem referência a isso, que é a distribuição incremental de produtos dentro dessa própria jornada. A gente, quando pensa em estratégia de SaaS, a lógica do upsell, o upsell e cross-sell é muito poderosa, desde que muito bem contextualizada. E é isso que a gente tem buscado fazer, principalmente numa ótica de produto, desde o ano passado, que é tentar trazer todo esse poder que a gente tem no ecossistema, seja por meio de soluções para o mundo físico, logística, serviços financeiros, para momentos da jornada em que isso faz sentido, mas, obviamente, se alavancando das principais marcas e dos principais produtos que a gente tem para captação de cliente. Onde a gente consegue ver essas coisas começando a acontecer? Logística, acho que é um primeiro ponto bastante importante, então essa entrega do Bling, ela é relevante dentro da jornada de e-commerce. Ela já acontecia também e tem se potencializado. A gente mostra os indicadores de pagamentos e TPV se acelerando também. Então, a plataforma de e-commerce Bag, por exemplo, a gente já começa a ter alguma tração em pagamento mais incremental ali. Então, todos esses componentes, obviamente, eles somados, eles tendem a trazer a aceleração para a companhia, mas, de novo, são movimentos gradativos, a gente tem trabalhado em diversas frentes, eu comentei um pouco sobre o plano estratégico, que vão nos permitir fazer com que esse potencial todo que o ecossistema tem nas suas jornadas isoladas, integradas, funcionando melhor, comece a trazer retorno para a gente ao longo do ano. Mas, de novo, é um processo gradativo de construção, tá, Maria? Tá super claro, obrigada. A próxima pergunta vem de Silvio Dória, do Safra. Silvio, pode prosseguir. Silvio, seu microfone está ativado. Vou pegar a minha pergunta. Uma pergunta aqui sobre cloud. Nesse trimestre a gente viu o impacto de migração para a nuvem no resultado, né? Se vocês pudessem falar um pouco mais sobre esse tema, vocês já conseguem ver aí alguma economia de escala ou a tendência é que esses custos de migração ainda pesem
um pouco mais no curto prazo, um pouco mais no segundo tri, só para entender se é mesmo algo mais pontual, assim. E uma segunda pergunta que eu queria fazer sobre GMV. Hoje, quanto do GMV que passa pelas APIs de vocês vem especificamente do Mercado Livre, né? Só para entender se o MELI é uma boa proxy para a gente estimar o GMV de vocês e só para checar também se esse é um percentual que mudou aí nos últimos trimestres. Ô, Silvio, aqui é o Igor. Eu vou responder essa primeira pergunta sobre cloud. Bom, a gente tem feito algumas iniciativas aqui de migração e de consolidação de alguns workloads, né, que é o nome correto que o mercado utiliza para as aplicações aqui, que se beneficiam dos recursos de nuvem, né? Então, a gente, obviamente, que tem um trabalho contínuo de observar pontos de sinergia e de evoluções e otimizações que a gente possa fazer, mirando sempre uma relação de consumo por usuário de SaaS em relação à infraestrutura, né? Então, a gente tem métricas internas para perseguir eficiência no consumo de nuvem e essa consolidação que você comentou é parte de uma estratégia nossa de construir algo maior que, no médio e longo prazo, já vai começar a aparecer aqui nos nossos indicadores em relação a essa sinergia. O que aconteceu aqui nos últimos meses, só para dar um pouquinho mais de cor para vocês, a gente encontrou um espaço bem relevante de consolidação e de evolução tecnológica de um dos parques bem grande que a gente tem em nuvem pública. E ao fazer isso, como é uma migração tecnológica que envolve uma base de clientes muito grande, a gente resolveu fazer da forma mais segura possível. Então, a gente criou redundâncias para que essa movimentação pudesse ser feita com bastante segurança e sem gerar indisponibilidades e por aí vai. Então, a gente fez esse movimento aqui nos últimos meses, nas últimas semanas aqui. Isso gerou um pouco mais de pressão nos indicadores de nuvem, de eficiência, mas isso é em prol da gente conseguir uma sinergia bem maior no médio e longo prazo aqui, e a gente já começa a enxergar nos últimos indicadores aqui coletados, a gente já começa a enxergar os benefícios desse movimento, tá? Então, acho que é isso, sem entrar muito nos detalhes técnicos aqui, esse foi o movimento que a gente fez e isso explica um pouco do que vocês estão enxergando no último report aqui, tá? O Silvio e Rafael, aqui puxando a segunda pergunta, assim, a gente tem hoje anualizado já mais de 70 bi de GMV rodando no nosso ecossistema, né? Então, assim, a gente acaba não abrindo esse número especificamente por marketplace, mas é de se esperar que, com tamanha relevância, a amostragem ela seja um pouco de proxy de mercado, sempre lembrando que, pelo nosso perfil de cliente, a gente fala aqui de itens de menor valor agregado, né? Linha branca, por exemplo, não é algo que a gente tenha de forma massiva dentro da base. Mas o que você consegue enxergar em categorias fashion, calçados, eletroeletrônicos e tudo mais, é uma distribuição mais normalizada do mercado. Mas, obviamente, aqui eu falo de Meli, de Shopee, de Shein, de Magalu, então é uma multiplicidade de canais. Agora a gente acabou de falar de TikTok. Então a gente tem dentro da base todos os canais de venda e com distribuições, dependendo do segmento, muito parecidas com o que você enxerga de market share mais amplo, tá? Tá legal, ficou claro. Obrigado, pessoal. Próxima pergunta vem de Lívia Misobata, da JP Morgan. Lívia, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. A minha primeira vai na dinâmica de GMV. Eu queria ter um pouco da percepção, a leitura de vocês quanto ao e-commerce nessa primeira metade do ano. O que vocês conseguirem compartilhar de visão holística do ambiente competitivo seria ótimo. E a minha segunda pergunta, dentro da estratégia da companhia hoje, tanto no curto quanto no longo prazo, faria sentido para vocês desinvestirem em algum dos ativos de vocês? E como que tá a cabeça de vocês para M&A? Olivia, vamos lá. Deixa eu dar um pouco por partes, então. Começando com o GMV. A gente fechou, como eu comentei, né, com quase 18 bi, um crescimento de 15%. Acho que só reforçando o meu ponto, né, a concentração do nosso GMV, pelo perfil do cliente, é um GMV focado em itens de
valor médio agregado, né? Não são itens de largo valor expostos a ciclos de crédito relevantes, então são itens de giro mais baixo, que tem crescido, eu diria, num bom patamar, mas obviamente dentro de um cenário macroeconômico mais desafiador. A gente viu, então, o primeiro TRI com um crescimento muito parecido do que a gente teve no quarto trimestre do ano passado. Mês de abril também seguiu a mesma tendência, e dentro da volatilidade que a sazonalidade, né, de Dia das Mães e feriados nos trazem, a gente tem visto para o primeiro semestre patamares muito parecidos com o que a gente enxergou até agora no primeiro TRI. Tá? Sobre o segundo ponto, que é o de desinvestimentos em ativos, a gente tem hoje dentro da operação um portfólio muito amplo, que estrategicamente ele faz muito sentido e é muito sinérgico. Então, obviamente, o que a gente tem feito ao longo do tempo é focar em onde a gente tem tido mais diferenciação competitiva, mais mercado, e buscar estratégias que nos permitam monetização onde o nosso diferencial competitivo ele pode ser um pouco menor. Por exemplo, produtos de alto valor agregado em cloud. A gente tem alguns pequenos clientes que têm trazido, alguns clientes maiores, que, como a gente tem dito, têm trazido mais retorno e mais rentabilidade para a operação de BI-Online. Então, hoje não tem qualquer perspectiva de desinvestimento. O que tem são estratégias focadas em maximizar o retorno que a gente tem desses ativos na base. A gente fala muito sobre crescimento normalizado agora, que o ciclo de normalização da Speed aconteceu, e eu acho que os resultados do primeiro TRI mostram que a estratégia foi bem sucedida. Então, esse deve ser o panorama de monetização dos ativos que a gente tem dentro do grupo. E, por fim, sua última pergunta sobre M&A, foco integral da companhia é em destravar valor dos ativos que a gente já tem aqui dentro do grupo. O ciclo de investimentos que a gente começou desde o IPO, eu diria que foi muito bem sucedido, a gente ganhou relevância no mercado brasileiro. A tese do e-commerce em 2020 era literalmente uma tese, né? Era pouco menos de 20% da receita do grupo. Hoje a gente pode falar que tem mais 70 bi rolando no nosso próprio ecossistema. Temos ativos mais relevantes. Já tínhamos plataforma de e-commerce, agora plataforma de e-commerce para clientes maiores com a Wake. Um RP super robusto como o Bling, que nos habilita uma expansão muito grande de ofertas, de jornadas. Uma operação logística do porte do Melhor Envio, soluções de PDV. Então, a gente conseguiu, com o M&A, trazer muitos ativos relevantes para o grupo, nos consolidarmos como um player muito essencial nessa cadeia da economia, e agora o foco é integralmente destravar valor com os ativos que temos, fazendo integrações de jornadas, como aquela que eu mostrei hoje do Bling, mas muitas outras acontecendo, tá? Perfeito, muito obrigada, ficou super claro. Imagina. A próxima pergunta vem de Luiz Chaga, da XP. Luiz, pode prosseguir. Tudo bem. Do meu lado aqui são duas perguntas. A primeira é sobre CAPEX, né? Quando a gente olha o CAPEX numa comparação ano contra ano, foi 5% menor, né? E aí a pergunta é o que a gente poderia esperar do CAPEX para o ano e para o futuro, né? E a outra pergunta está relacionada ao processo de transformação que vocês estão passando, né? Vocês estão com diversas iniciativas em várias frentes. Será que vocês poderiam comentar, dar um pouco mais de cor sobre o 80-20 dessas iniciativas? Ou seja, comentar quais frentes e iniciativas vocês estão mais animados e que vocês acham que podem destravar mais valor e gerar maior impacto. Obrigado. Bom dia, Luiz. O André Kubota aqui falando, tudo bem? Eu vou tentar ajudar aqui na primeira pergunta para começar em relação ao CAPEX. E acho que assim, o primeiro ponto, o CAPEX entre trimestres, eventualmente ele pode ter alguma variação, tá? Alguma, vamos dizer assim, alguma volatilidade, né? Seja de imobilizado ou de intangíveis de novos produtos e projetos, né? E o que a gente tem dividido e comentado, né? É que esse primeiro trimestre talvez tenha sido um pouco abaixo do patamar que deve rodar o ano, tá? E um patamar mais normalizado aí, perto do que a gente viu no quarto trimestre, talvez entre o quarto e o primeiro, mas mais parecido com o quarto trimestre do ano passado, seja um nível para o ano, mais ou menos o que a gente está olhando de forma anual, né? Sem contar essa variação entre os trimestres. Mas, obviamente, né, isso é sempre importante, a gente sempre olha
a nossa rentabilidade e a nossa geração de caixa, né? Então isso, obviamente, é concomitante também como a empresa cresce, né? E como é o crescimento da empresa e como é o desempenho econômico do mercado, tá? Mas acho que em linhas gerais, assim, o quarto trimestre talvez seja uma proxy para o ano um pouco mais normalizado. E sobre a segunda pergunta aí, eu passo de volta aí para o time, para o Rafa, para ajudar com o segundo ponto. Bom dia, Otávio aqui falando. Acho que a gente tocou em pontos que eu acho que representam talvez o nosso maior entusiasmo aqui quando a gente olha esse ano, em relação ao próprio plano estratégico, que é a questão do embedded, né, das jornadas amplificadas. Acho que os exemplos que foram dados aqui ilustram talvez alguma das grandes apostas ou frentes que a gente tem, que começam a sair do papel, né? Mas muito na linha do que o Rafael comentou, o ganho, né? O ganho prático em receita ele é gradual, está associado a uma penetração da base que acontece ao longo do tempo, mas eu citaria aqui a própria logística em ERP e no próprio e-commerce, pagamentos em e-commerce também foi mencionado, e o Williams, na resposta dele, passou um pouquinho por isso de forma mais rápida, mas o próprio PDV em e-commerce, né? Então, pensando numa lógica aqui mais de jornada omnicanal, então indo para o offline a partir de uma própria base de clientes de e-commerce bastante ampla que a gente tem. Talvez 3 exemplos aqui que tangibilizem talvez nosso maior ambição aqui para esse ano dentro do plano. Beleza, pessoal. Obrigadão, super claro. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão para fazer perguntas por áudio. Próxima pergunta vem de Daniel Federle, do Bradesco BBI. Daniel, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Rafa, Kubota. Eu queria aqui uma ajuda para entender um pouquinho mais a dinâmica de margens, né? No ano passado, vocês informaram que a Squid estava dando prejuízo de uns 8 milhões de reais. Se a gente assumir que Squid não dá mais prejuízo esse ano, a margem ex-Squid não melhorou, né? Talvez até tenha caído, mesmo se a gente ajustar pelo impacto negativo da reoneração de folha agora nesse primeiro tri. Então, a pergunta é, assim, me ajuda a pensar aqui qual que é a dinâmica de fato de margem da empresa, se a Squid não está melhorando, ou se a Squid ainda dá prejuízo, só para a gente pensar para frente. E conectado com isso, até a mensagem do grupo, né, de falar que o foco é mais em crescimento, o que de fato tem de implicação? Assim, focar em crescimento quer dizer o quê? A margem não deveria mais aumentar daqui para frente porque vai ser reinvestido, poderia cair. O que essa frase do foco em crescimento diz em termos de rentabilidade? Obrigado. Ô Fedeli, tudo bem? Bom dia aqui, obrigado pela pergunta. Em relação ao Squid, assim, na Wake Creators, a gente acabou que, a partir desse trimestre, a gente tirou o assunto da frente, né? A gente fez uma reestruturação muito grande ano passado. O impacto dela, para tentar ajudar, né, a calcular aí a partir da normalização, a gente teve esse efeito todo já no primeiro trimestre, na nossa visão, bem resolvido. A gente não está dando nenhum guidance de margem separado por unidade de negócio, tá? Mas o que eu posso te dizer é que ela vem melhorando a rentabilidade, sim, ao longo do ano. O próprio crescimento da receita, trimestre a trimestre do ano passado, foi sequencial, né? Obviamente tem alguma sazonalidade em relação ao segundo semestre, um pouquinho mais forte que o primeiro semestre, mas na comparação ano contra ano, ela já não tem aquela dinâmica de detratora em relação à receita, tá? Quando a gente olha as margens em geral para a companhia, e aí para todas as unidades, inclusive o commerce ele conseguiu crescer bastante, né, a rentabilidade ano contra ano, né, e a Wake Creators ela está
dentro desse contexto consolidado do e-commerce. O business, como a gente sempre comenta, ele tem uma característica muito forte de alavancagem operacional, né? Então a gente vê que com o crescimento de receita, a gente tem, mesmo com o impacto aí perto de 1% na margem EBITDA de reoneração de folha, a gente conseguiu crescer, né? Essa rentabilidade da companhia, tá? E aí quando a gente não tem nenhum guidance oficial, né, em relação à margem olhando para frente, mas a gente sim está muito focado, né, em voltar a reacelerar o crescimento, né, e obviamente isso requer investimentos, despesas, né, que eventualmente vem um pouquinho na frente para a gente crescer e gerar valor no longo prazo, tá? Então, eu acho que o que está implícito aí no mercado é um pouco dessa dinâmica, tá? Tem um ganho de alavancagem operacional que faria a margem EBITDA crescer, tem uma anualização das sinergias e de custos que a gente fez ao longo do ano passado, que esse ano tem um impacto full durante o ano, tá? Então isso é positivo também. Tem um detrator do efeito, né, da reoneração de folha, e tem sim mais investimento e mais despesa para a gente reacelerar o crescimento, sim, tá, Fedele? Que é um pouco das iniciativas aí que o Otávio comentou, que o Rafa comentou, porque a gente, de novo, né, a gente acredita que o potencial da empresa, o tamanho do mercado é bastante maior, e a gente, como líder, a gente quer continuar capturando e crescendo mais que o mercado, tá? Enfim, não sei se isso endereça aí, não sei se o time, o Rafa tem um complemento adicional, mas é um pouco dessa forma que a gente vê, tá? O Federer, só complementando um pouco o Walter, acho que é isso. Você acompanha já há bastante tempo a companhia, né? A gente tem uma disciplina muito grande em geração de caixa e contabilidade, isso é evidente. Mas, obviamente, a gente está exposto a um mercado extremamente próspero como o de e-commerce, e a gente tem ativos muito relevantes. Então, a vasta maioria do investimento que a gente ia fazer foi por meio do M&A e tem alavancagem com esses investimentos aqui. O que não significa que a gente perde a leitura e o foco em rentabilidade ao pensar em aceleração de crescimento. É óbvio, né? O que for necessário que a gente precise fazer para ter mais P&D, mais vantagem competitiva de produto, canais de venda são sempre coisas que a gente vai colocar, porque as oportunidades são muito grandes, mas o foco e a disciplina estrutural em geração de caixa e rentabilidade não mudam, ou eu diria, não conflita de forma estrutural com o plano de crescimento. Muito bom. Obrigado, pessoal. Ficou claro. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas e retornamos a palavra para o nosso CEO, Rafael Chamas, para as considerações finais. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação, obrigado a todos pelas perguntas, acho que ajudam a gente a esclarecer pontos da divulgação de resultados e nos vemos na divulgação do segundo TRI. Obrigado e bom dia a todos. A teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da LWSA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.